Olá, eu sou Fernanda Cunha e aqui com o vídeo da série Conversa Aberta com o arte educador Dr. Fernando Antônio Gonçalves de Azevedo, que pelas memórias da sua vida traz vida a um modus operandi sui generis azevediano, filosoficamente inclusivo, generoso, crítico, reflexivo, libertador. Veja nas palavras de Fernando Azevedo. Venho fascinado desde criança pelo campo da arte-educação. Foi através deste campo que eu fui me sentindo incluído e encorajado a querer saber mais, porque sou dislexo. Depois de comprovado o problema da dislexia, que dificultava a minha leitura das palavras, então fui para a escola de crianças excepcionais da APAE. Esta foi a escola mais importante, mais bonita da minha vida, porque senão eu ia ficar como quem não aprende, e lá eu fui dando um jeito. Lá não tinha censura do que era feio, tudo era possível, tudo era uma maneira de aprender. Eu me lembro que na hora do lanche era um galpão enorme e todas aquelas crianças e algumas pessoas que já eram adultas e eram deficientes porque tinha muita gente Down. A minha melhor amiga era Maria Lúcia, uma menina Down. Eu fui aprendendo a gostar e ter paixão por possibilitar a aprendizagem sem antes colocar a mão do preconceito. Aquele que se traduz assim: você não aprendeu, não está bom, está muito feio, está muito pobre. Eu não me lembro na minha infância em ter escutado isso, embora antes de descobrirem que eu tinha essa doença, eu apanhava bolo com a escova da minha mãe, do meu pai, porque toda noite tomava a lição de nós filhos e eu ficava olhando para o desenho da lição, tentando inventar uma história plausível na minha cabeça louca de criança para aquela imagem. Hoje eu fico pensando, eu já fazia a leitura da imagem sem saber que existiria no futuro a abordagem triangular, mas eu já fazia. Eu tentava criar uma situação de inteligência, de ler através do desenho. Eu lembro muito disso. Depois que eu entrei na escola da APAE, até meu pai mudou o modo como me tratar. Essa experiência é muito importante na minha vida, porque todas as vezes que eu vou pelo caminho do preconceito, aquela pessoa não sabe. Eu me lembro que não saber não é nenhum pecado. Não saber apenas é não saber. E podemos saber se alguém chega perto e oferece possibilidades. A arte sempre trabalhou com o que não tem nome próprio, com o que não está instituído. A arte é um fluxo de possibilidades. Tenho percebido que a solidão, o próprio cuidado de se resgatar, tem possibilitado as pessoas de buscar entendimento na poesia, no cinema. As pessoas estão buscando a si próprias. É um grande momento de se colocar entre parênteses, de se colocar em discussão. Pelo menos a gente sempre projeta aquilo que a gente sente. Porque dentro as pessoas estão meio partidas mesmo. E o lado de fora mostra também que estamos partidos. Estou falando de se colocar criticamente do ponto de vista filosófico. O importante é a gente ir alimentando a possibilidade de reflexão. Na escola, as crianças excepcionais não tinham essa hierarquia. Éramos todos participantes de um grande projeto de viver, um grande projeto de aprendizagem. Hoje, eu interpreto que elas também estavam a aprender. Eu me lembro muito, toda vez que eu conversava com Dona Noêmia, até as entrevistas que fiz com Dona Noêmia, ela sempre disse isso: nós não sabíamos, nós estávamos aprendendo. E, na verdade, nenhum educador sabe. Nós estamos sempre aprendendo, porque se a gente se revestir do manto da sabedoria, a gente não vai ter a possibilidade da tentativa e erro, da busca, da descoberta, da frustração de não conseguir na primeira, na segunda, na terceira, enfim. Eu gostaria que essa conversa que fosse uma conversa pelo caminho da memória. Aprendi com o Ecleia Bose, a mentira é muito elaborada, a mentira não tem falhas, a mentira não tem lacunas, enquanto a verdade da memória tem falhas, tem lacunas. Tem não saberes, tem quase saberes, tem esquecimento de saberes, então eu quero caminhar nessa conversa pelo caminho da memória. Experiencie, como eu experienciei, caminhos de Fernando Azevedo. Vamos lá? Fernando, meu querido, que prazer estar aqui contigo. Você, pessoa tão especial para mim, não é? É verdade, tenho tido oportunidades singulares
tempos de pandemia, tempos tão difíceis, mas devo confessar que as conversas que têm se alargado aqui desta forma são conversas muito singulares. Mas não posso negar toda a minha afetividade, respeito, admiração pela sua pessoa e você, que é meu príncipe, filósofo, arte-educador de coração infinito, como sempre te chamo, em nossos momentos tão sempre mais pessoais, né? E por que não mais íntimos? Mas não posso deixar registrado essa verdade aqui, não é, Fê? E olha, eu queria pedir para você, por favor, se apresentar, falar um pouco de você sob a sua ótica. Me conte, Fernando Azevedo. Para Fernando Azevedo, quem é Fernando Azevedo? Bom, é muito difícil a gente dizer isso, especialmente depois de uma apresentação que só uma grande amiga pode fazer. Então, é dificílimo. O que eu vou dizer é que eu venho fascinado desde criança pelo campo da arte e educação. Claro que em criança eu não sabia que existia um campo da arte e educação e sequer existia, quanto mais a sistematização desse conhecimento. Mas foi através deste campo que eu fui me sentindo incluído e encorajado a querer saber mais, porque eu sou disléxico e quando descobriram, eu fui para uma escola, a Escola Ulisses Pernambucano, para fazer todos os testes. Foi lá que eu conheci Dona Noêmia, e depois dos testes, comprovado que realmente eu tinha um problema que eles chamavam de dislexia, e isso dificultava a minha leitura das palavras. Eu então fui para a escola de crianças excepcionais da APAE. Então, tudo aquilo que na minha época se chamava de primário, todo aquele tempo que se chamava de primário, eu fiz nessa escola. Essa escola foi a escola mais importante da minha vida, a escola mais bonita da minha vida. Nós entrávamos de manhã e saíamos à tardinha. A diretora dessa escola era uma assistente social, Anita Pereira da Costa. Ela, inclusive, é citada por Heloísa Ferraz, na pesquisa de Heloísa Ferraz para o doutorado, orientada por Ana May. Então, eu tive também a sorte de ser vizinho de Anita, né? E isso me salvou, porque naquela época provavelmente eu iria ficar como alguém que não aprende e não tem jeito. E lá eu fui arranjando jeito, né? Eu lembro que tinha uma bandinha, até hoje eu sou desafinadíssimo. Meu neto, inclusive, diz: não cante, porque é muito ruim. E eu ia para a bandinha, provavelmente fazia uma coisa horrorosa, mas não tinha a censura do que era feio. Tudo era possível, tudo era uma maneira de aprender. Eu me lembro que na hora do lanche era um galpão enorme, né? E todas aquelas crianças e algumas pessoas que já eram adultas e eram diferentes, né? Porque tinha muita gente. Então, a minha melhor amiga era
Maria Lúcia, uma menina Down. Enfim, eu fui aprendendo a gostar da escola e a ter paixão por possibilitar a aprendizagem sem antes colocar a mão do preconceito, aquele que se traduz assim: ah, você não aprendeu, ah, não tá bom, tá muito feio, tá muito pobre, sabe? Eu não me lembro na minha infância de ter escutado isso. Embora, antes de descobrirem que eu tinha essa doença, eu apanhava bolo com a escova da minha mãe, do meu pai, porque ele toda noite tomava lição de nós, seus filhos, e eu ficava olhando para o desenho da lição e tentando inventar uma história plausível na minha cabeça louca de criança para aquela imagem. Quer dizer, aí hoje eu digo assim, eu já fazia leitura de imagem sem saber que existiria no futuro a abordagem triangular, né? Mas eu já fazia, porque eu tentava criar uma situação de inteligência, de ler através do desenho, né? Então eu lembro muito disso, né? E depois que eu entrei na escola da APAE, até meu pai mudou o modo como tratar, né? E como a diretora Anita Pereira da Costa era minha vizinha, né? Quando eu não estava na escola, ela me chamava para a casa dela e ficava me ensinando. Ela juntava outras crianças e fazia aquela banca de estudo, o que hoje a gente chama de banca de estudos. Ela fazia. Então, essa experiência ela é muito importante na minha vida, porque todas as vezes que eu vou pelo caminho do preconceito, dizer assim, aquela pessoa não sabe, eu me lembro que não saber não é nenhum pecado. Não saber, apenas não saber. E podemos saber se alguém chega perto e oferece possibilidades, né? Então, eu gostaria de que essa conversa com a minha amada amiga Fernanda Cunha fosse uma conversa pelo caminho da memória, né? No mestrado eu tive a sorte de ser aluno de Ecléa Gosni, né? E aprendi uma coisa muito importante também com a Ecléa Gosni, que a mentira é muito elaborada. A mentira não tem falhas, a mentira não tem lacunas, enquanto a verdade da memória tem falhas, tem lacunas, tem não saberes, tem quase saberes, tem esquecimento de saberes, né? Então, eu quero caminhar nessa conversa pelo caminho da memória. Indo, Fernando, meu querido, pelo caminho da memória, pelas verdades, que por isso muitas vezes falham, não é verdade? Sim. Aqui você trazendo importante reflexão. Eu queria, se você puder, Fernando, você traz com muita força, porque de fato é muito forte, a sua história ainda na infância, né? E quão relevante se torna para toda a sua construção, para a edificação do seu ser. Sempre você permeia com muita riqueza
essas memórias, não é? Fê, me conte uma coisa. Hoje, em tempos de pandemia, nós não podemos não demarcar essa situação tão excepcional, não é? Em tempos de pandemia, como é que você nos traria? Claro que quando você traz a sua questão da excepcionalidade, é no âmbito da singularidade da sua pessoa ao que se interpretava sobre você, por exemplo, naquela época, tá certo? Agora, se a gente avalia, não, a gente vivendo a pandemia, né, nem estamos ainda muito em condição de avaliar, né? Estamos muito imersos. Onde você traria uma ponte a partir do seu entendimento hoje do que é excepcionalidade e quais são as excepcionalidades na pandemia para a arte e educação? A arte sempre trabalhou com o que não tem um nome próprio, com o que não está instituído. A arte é um fluxo de possibilidades, né? Eu tenho percebido que a solidão, que o próprio cuidado de se resguardar tem possibilitado as pessoas de buscar de buscar entendimento na poesia, no cinema, né? E até, claro que eu não estou falando isso de todas as pessoas, pelo menos de algumas pessoas, pelo menos no campo mais restrito das nossas amizades, né? As pessoas estão buscando a si próprias. É um grande momento de se colocar entre parênteses, né? É um grande momento de se colocar em discussão, né? Pelo menos a gente sempre projeta aquilo que a gente sente, né? Eu penso que eu estou passando por isso, né? Um momento de refletir, tanto que eu resisti muito fazer essa conversa. Primeiro porque eu estava com medo da tecnologia e depois porque é difícil. Eu me sinto um pouco diante de uma terapeuta ou um terapeuta. Eu me sinto um pouco num momento de psicanálise, né? De me contar, de me juntar partes, porque dentro as coisas estão meio partidas mesmo, né? E o lado de fora mostra também que estamos partidos, né? Bom, mas também todas as crises, elas têm sua importância, né? Todas as crises dão possibilidades, abrem o próprio trabalho que Fernanda vem fazendo é uma luz, né? É uma grande possibilidade, é um momento de alguém se colocar e outros de se colocar criticamente
em relação ao que escutaram, né? E quando eu digo colocar criticamente, eu estou dizendo do ponto de vista filosófico. Eu não estou dizendo se o espaço foi bonito, se o que a pessoa disse foi certo ou errado. Não, a gente se colocar criticamente, né? Isso tem sentido para mim, isso não tem sentido, mas se foi falado, deve ter sentido para o outro, não importa. Né? Importante é a gente ir alimentando a possibilidade de reflexão. Fernando, é muito interessante o que você fala, porque na verdade você é um provocador, né? Então deveria eu estar te provocando, mas você vai no fundo, né? Então você remexe a gente de forma singular. Então, quando você traz a questão da memória, a questão dessa estética do agora, num caminho que você traz da solidão, solitário, né? No campo, eu entendo que talvez do percurso, não é? Então, provocando a memória ali do seu tempo da escola, quando você era menino, de excepcionais, me conta, se você puder e se tiver, quais são as imagens desta memória que mais te afloram no tempo do agora? Você sabe isso muito bem. Eu escrevi, provocado pela professora Mariazinha Fusari, na minha banca de qualificação do mestrado, a professora Mariazinha Fusari e a professora Heloísa Ferraz e a minha orientadora Regina Machado. E Mariazinha Fusari disse assim: você está estudando a memória de duas arqueeducadoras. Você está estudando a memória de Dona Noêmia e a memória de Ana May. Mas você não está colocando as suas memórias. Né? Você está resgatando aspectos da história delas pelo discurso delas. E você tem que colocar a sua. Então, eu escrevi para o mestrado um texto contando a minha história, que tem até esse título, Minha História, e que eu retomo também no doutorado, né? Porque é algo que eu jamais poderia deixar de passar em branco. Né? Talvez a cena mais forte, eu tenho até hoje essa cena, a minha amiga Maria Lúcia, ela era maior do que eu, e ela era gordinha, era filha de uma família rica, pelo menos aos meus olhos de criança, porque ela tinha um carro muito bonito, ela tinha chofé, e numa das vezes que a família foi levá-la para a escola, eu não sei o que aconteceu entre ela e a mãe. Eu sei que a mãe arrancou-a de dentro do carro, batendo nela compulsivamente, sabe? E ela chorava e gritava. E todas as outras crianças, pelo menos na minha cabeça, todas as outras crianças gritavam o nome dela. Até que tudo isso fica como num filme, sabe? Uma cena não acabada. Eu lembro que Anitta, eu chamava assim, Anitta, eu não chamava ninguém de dono. O dom de ser excepcional, que não precisa seguir ordens. Eu me lembro que a Anitta, ela caminhou apressadamente e livrou Maria Lúcia da mãe. Agarrou a mãe, levou a mãe para a secretaria da escola, que era bem próximo da entrada. Essa cena eu tenho até hoje.
né? Porque, e essa cena me marca, porque tanto Maria Lúcia me mordia, quanto eu mordia ela também. A gente tinha uma intimidade, mas era diferente. Eram duas crianças, não era uma mãe dando uma filha, dando uma surra enorme numa filha em público, né? Quer dizer, com toda a dislexia, aquela cena para mim era reprovável, né? Aquela cena para mim não podia acontecer, né? Então é uma das cenas mais fortes. Outra cena muito forte da escola era a hora porque nós tínhamos oficinas, tinha oficina de marcenaria, oficina de desenho, oficina de música. Na época se chamava logopedia, que é o que hoje se chama de fonoaudiologia. Tinham as sessões, porque nós ficávamos o dia inteiro. E tinha um momento de aprender a ler, né? No momento de aprender a ler, tinha uma coisa que eu gostava muito. Eram desenhos bem grandes, assim, de uma floresta, de um rio, de um lago, de uma casa, e a professora punha aquilo numa estrutura e nós íamos escrever o que estávamos vendo, né? Nem tinha nome próprio, nem era redação, não tinha isso. A gente ia apenas escrever o que estava vendo. Isso, para mim, foi de um exercício da imaginação tão bom. Que, claro, eu só fui perceber que aquilo era um exercício de imaginação mais tarde. Mas era tão bom aquilo. Eu entrava naquela imagem, né? Então vocês vejam como é importante a arte. Não é por acaso que Lohenfeld começou a trabalhar com crianças cegas, não é? Exatamente. Não é por acaso que essa escola, por exemplo, tinha oficina de pintura, de desenho, de teatro, de música, né? E não tinha censura. Isso está feio. Isso não é bonito, isso não é estético. Não tinha isso. A gente podia, porque era um exercício de aprender e como Dona Noêmia dizia, apreender. Era esse o exercício, né? Então, vocês vejam também que não é por acaso que logo depois que Dona Noêmia conhece a Escolinha de Arte do Brasil, um ano depois que a escolinha inaugurou, a escolinha inaugurou em 48, Dona Noêmia conheceu em 49. E Dona Noêmia foi para o Rio de Janeiro, né, recém-formada em pedagogia, para um congresso da Sociedade Pestalozzi, né? E a Sociedade Pestalozzi foi criada por Helena Antipov, né? Que trabalhava, que sabia bem. Ela tinha estudado com o Paparrete, ela sabia bem a importância da arte na educação das pessoas, e também na educação das pessoas com deficiência, né? E Dona Noêmia conhece a escolinha em 49 e quando volta, ela cria na escola Ulisses Pernambucano um ateliê de arte para crianças especiais. E essa escola, que existe até hoje, que se chama
Escola Ulisses Pernambucano, em homenagem ao grande psiquiatra pernambucano, Ulisses Pernambucano, que na minha escola, quer dizer, na minha escola de criança, havia uma fotografia dele na sala da direção. E, por acaso, ele era primo a minha avó era prima dele. E eu, criança, eu fui na casa dele. Né? E quando eu cheguei pela primeira vez na escola de crianças excepcionais, eu vi a foto dele e eu disse, eu conheço, esse é Ulisses, porque eu chamava as pessoas pelo primeiro nome. Eu não tinha essa, sabe? Sim. E eu não sei se era uma reação ao costume da época. Eu sei que não tinha uma censura. Eu só fui aprender essa censura quando eu quando eu fiz exame de admissão e fui para o curso ginasial. Aí eu fui aprender essa censura. Eu fui aprender que se chamava professor pelo professor fulano de tal, o senhor, a senhora. Eu, na escola de crianças excepcionais, não tinha essa hierarquia. Éramos todos participantes de um grande projeto de viver, né? Um grande projeto de aprendizagem. Hoje eu interpreto que elas também estavam aprendendo. E eu me lembro muito que toda vez que eu conversava com Dona Noemi, até as entrevistas que eu fiz com Dona Noemi, ela sempre disse isso, né? Nós não sabíamos, a gente estava aprendendo. E, na verdade, nem educador sabe. Nós estamos sempre aprendendo. Porque se a gente se revestir do manto da sabedoria, a gente não vai ter possibilidade da tentativa e erro, da busca da descoberta, da frustração de não conseguir na primeira, na segunda, na terceira, enfim. Eu só posso dizer, são diamantes, né? O que você traz. E veja, você está trazendo aqui, Fernando, a questão da importância da arte na educação das pessoas ao remeter na sua memória lá o seu processo de vivência, né? Na escola de excepcionais, né? Em que você era estimulado ao apreender, não é? E aí você está dizendo, veja bem, Fernando, o grande projeto de viver. Não tem como eu não expressar o momento que nós estamos passando aqui no Brasil, em vários paradigmas extremamente delicados. No ensino da arte, inclusive, estamos tendo que lutar fortemente para ficar mostrando ou demonstrando a importância da arte na escola. Quer dizer, me preocupa muito o processo da educação no Brasil, no que se refere especificamente à arte, porque me parece que a gente tem que estar sempre reinventando a roda. Então, ao invés de nós estarmos cada vez mais procedendo processos tecnológicos para essa roda, vamos de novo ter que inventar a roda, vamos de novo ter que... sempre aquela roda, o que não tem problema, mas tem que reinventá-la num processo mais brutal, porque sempre sendo tirada a arte da escola, ou ameaçando, ou nesse processo de tira, não tira, a perda. E aí vem na educação massiva, no sentido da educação para todos, que acaba por vezes sendo massiva, que também só esse pensamento dá para se discutir muitas coisas, porque, veja, massividade e grande projeto de viver é complexo, né? A educação massiva. Agora, veja,
E você ainda, Fernando, traz uma questão fortíssima dentre todos os seus escritos, né? Sobre a vida artista, né? Que você vai lá, traz essa singularidade de Foucault, contextualizando na arte-educação, né? Então, o que a gente acaba vendo quando não se traz esse resgate pela sua memória e que estamos de novo preocupadamente tendo que reinventar a roda, né, do ensino da arte no Brasil, porque não é importante, imagine, né? Fernando, a gente encontra escolas em que as atividades, a ação de ensinar pela arte, são atividades artísticas puramente ilustrativas, decorar a escola, festividades, não que tudo isso não seja importante, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui de Fernando Azevedo, grande projeto de viver, vida artista por Foucault, não é? E que traz a importância da arte na educação das pessoas. E claro, tempos de pandemia, educação pela rede, o que a gente acaba vendo em grande escala? Essa transposição do ensino da arte num quase, eu vou chamar aqui de laissez-faire, um laissez-faire na internet, né? Ou ações, atividades que se dessingularizam da formação da pessoa, de um projeto de vida, da vida da pessoa. Fernando, meu querido, o que você pode nos tecer disso? Eu estou lembrando do curso que eu trabalho, né? Eu trabalho no curso de pedagogia. E em 93, eu com um grupo, né? Muito forte, muito lutador, que incluía Solange Costa Lima, que incluía João Muniz de Brito, Marco Camarote, Regiane Coutinho, Vitória Amaral, elas jovenzinhas. Nós tivemos a incumbência de organizar o Congresso da FAEB aqui em Recife. E eu tinha um amigo, ele foi meu colega da filosofia, Manuel Mota, que era orientando de doutorado do professor Fusari, casado com a professora Maria Fusari. E através desse meu amigo, eu consegui conversar com a professora Maria Fusari. E ela, então, se propôs a lançar o livro. Eu tenho a impressão que era Metodologia do Ensino da Arte no Congresso, e ela conseguiu, com o senhor Cortez, que é o dono da Cortez, que é um nordestino do Rio Grande do Norte, que é o editor da professora Namei também, ela conseguiu a publicação dos anais, né? E aí, um ano depois, eu tinha feito na UFPE aqui, a minha formação inicial é em filosofia, e eu tinha feito uma especialização em artes cênicas aqui. E a UFRN, em 94, abriu uma especialização que tinha em desenho, expressão plástica, em teatro. Aí teatro eu não me lembro o nome que eles davam, e que trouxeram pessoas, grandes nomes da educação para ser professores. E eu lembro que eu saí com a professora Maria Fusari para a gente tomar um lanche fora da universidade, e eu tinha certeza
que a disciplina que ela oferecia na Faculdade de Educação da USP era uma disciplina obrigatória, né? Qual não foi meu espanto quando ela disse, não é obrigatória. Os grandes nomes, ainda, os grandes nomes da educação, naquele momento histórico, ainda não reconhecem a importância da arte. Essa disciplina é uma disciplina eletiva e tem sempre uma multidão de gente inscrita. Só mais tarde que essa disciplina tornou-se obrigatória, né? Então, eu atualmente estou no campus do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru, no curso de Pedagogia, né? Antes eu trabalhei, porque eu fiz concurso para a Rural e depois passei para a Federal. Na Rural eu trabalhei no curso de Pedagogia da Unidade Acadêmica de Garanhuns, né? E a gente tem sempre que lutar para afirmar a arte. É um absurdo o que eu vou dizer, mas a gente tem sempre que lutar para afirmar a arte como um conhecimento, porque há um senso comum, inclusive na universidade, que a arte enfeita, que a arte dá o acabamento bonito. A arte é aquele momento do final do congresso, ou para abrir o congresso, é descontração, né? Então, romper com essa visão de que a arte enfeita, a arte é enfeite apenas, é diária. É diária mesmo em tempos de pandemia. Não é? É diária mesmo. Pois é. Sabe? Porque é muito mais fácil pensar assim, sei lá o quê, né? Quer dizer, já existe no pensamento do senso comum essa ideia que arte é isso aqui, é você enfeitar sua parede, né? Essas imagens não dizem muita coisa, é só para ser bonito. Bom, então vocês imaginem, numa disciplina de pouca carga horária, né, o próprio estudante da pedagogia vem pensando que ele vai aprender teatro, música, artes visuais e dança. Então, a primeira coisa que a gente tem que desconstruir é que essa questão está muito bem resolvida no campo da arte e educação, né? Porque tem o curso de artes visuais, né? Tem a licenciatura, em alguns lugares ainda tem o bacharelado, tem curso de licenciatura em música e o bacharelado, tem o curso de licenciatura em teatro e o bacharelado, e a mesma coisa em música, em dança. Em dança ainda tem um problema maior, eu não vou arriscar aqui falar como o senso comum, mas eu acho que tem um problema maior porque houve uma certa luta, a dança fica na educação física ou a dança fica na arte. Então tem essa divisão. Então a gente tem que sempre voltar. Eu me lembro que uma vez Ana May dizendo assim, eu não aguento mais ter que dizer que a arte é importante para a educação. Só me chamam para dizer isso, né? E realmente a gente fica a vida inteira dizendo isso, né? Aí eu digo que em relação às linguagens, né, veja que coisa complexa. As artes visuais, elas têm
suas próprias epistemologias. Elas têm sua própria história, suas próprias, se tem epistemologia, tem suas metodologias, né? Quer dizer, e não é uma coisa só, é complexo, né? O campo da arte educação é complexo porque se compõe de 4 linguagens e o senso comum pensa que pode ser, numa disciplina, por exemplo, de 45 horas, você pode dar teatro, dança, música e artes visuais, né? Quer dizer, você, na verdade, o que é que consegue fazer com essas 4 linguagens, né? Então, com tantas especificidades, com tantas particularidades. É claro que aí as pessoas colocam assim, mas numa exposição, por exemplo, com a Bienal. Sim, a Bienal é um trabalho de grupo, é um trabalho interdisciplinar de grupo. Tem o pessoal das artes visuais, tem o pessoal do teatro, tem o pessoal da música, tem o pessoal da dança, tem o pessoal da filosofia, tem o pessoal da sociologia. Quer dizer, é um grande trabalho de grupo, né? Aí dizem também assim, mas no cinema não tem a fotografia? Sim, né? Tem o cenário, tem a cena, mas é trabalho de grupo. Tem alguém que trabalha com a direção de cena, com a preparação do ator, da atriz, né? Não é uma coisa que você faça em 45 horas, você vai dar o significado. 45 horas de uma disciplina que às vezes chama, sei lá, eu não vou identificar, né? Disciplina que você chama de arte e educação, vamos dizer assim, como hipótese, e você vai trabalhar com as 4 linguagens. Você não trabalha de jeito nenhum, né? Porque até 45 horas para você fazer um trabalho com uma certa profundidade em uma das linguagens, né? Então, isso para mim é um problema seríssimo, né? Seríssimo, seríssimo. E sempre eu lembro da professora Maria Cusari dizendo, não, os grandes do campo da arte e educação ainda não veem a arte como importante na formação do pedagogo, né? Quer dizer, muito tempo se passou e a gente ainda sofre esse problema, vou dizer assim. Eu queria dizer uma palavra mais forte, mas não vou dizer. Nada de desânimo, né? Quer dizer, o que eu estou dizendo eu não estou querendo aqui sucumbir à dor. Pelo contrário, eu estou aqui dizendo para a gente superar essa dor e superar essa compreensão, né? Eu vejo que, por exemplo, na pós-graduação, né, no mestrado e no doutorado, isso fica mais claro, né? Quando me chamam para uma banca, eu encontro, né, especialmente, por exemplo, aqui na UFPE, quando com trabalhos orientados pela professora Clarice Araújo, né, que foi minha orientadora de doutorado, você percebe que tem esse cuidado, né? A professora Conceição Carrilho também tem esse cuidado, né? Mas ainda é senso comum na educação, né? E é muito bonito quando
nos primeiros dias que a gente vai trabalhando a desconstrução dessa ideia, a gente tem a adesão das estudantes. Eu vou chamar das estudantes de pedagogia porque o curso é predominantemente feminino, então acho que a gente pode dizer assim, né? Então, esse é um problema muito sério para mim. Quer dizer, do meu ponto de vista, é um problema muito sério na educação, que a arte educação já resolveu, porque tem curso, né? Não é mais aquele curso de licenciatura curta, né? E polivalente, né? Se a gente pegar os textos dos anos 70, né? 70 e 80 de Anna May, né? Eu nem sei se eu estou localizando certo, mas eu penso que sim. 70 e 80 de Anna May, a gente vê a luta dela por qualificar o que é interdisciplinaridade e o que é polivalência, né? Essa compreensão de interdisciplinaridade como trabalho de grupo, como muitos de variadas linguagens se juntam para fazer um trabalho, e a polivalência como aquela formação que você vai aprender um pouquinho de artes visuais, um pouquinho de dança, um pouquinho de música, um pouquinho de teatro. Fê, meu querido, veja. Então, esse é um grande problema. Dentro desse grande problema, bom, ao que eu sei, você escreveu sobre a questão da descolonização, né? Esse momento que hoje está todo mundo trabalhando muito na arte e educação, né? Você tem um texto publicado com esse que você traz depois. Tô falando... Mas eu aprendi com a Anna May. Aprendi com a Anna May quando ela cita Frantz Fanon no livro Tópicos Utópicos, né? E também no curso de filosofia a gente já tinha uma formação mais de crítica ao colonialismo. A Anna May é uma referência na arte e educação no Brasil, no mundo, não é à toa. Há um pioneirismo aí que... Bom, a fala dela, olho para trás para compreender agora. Quando você vem na nossa conversa dizer, Fernanda, vamos pelo caminho da memória, quando se vai pelo caminho da memória, vai-se por todos os caminhos que convergem à profundidade de entendimento do hoje, né? Para uma visão melhor, para caminhos mais... Você estava falando a questão da luz, né? Com mais luz, no sentido, com uma visão mais apurada para o futuro, né? E com tessituras, você também traz a questão da esperança, né? Ao escolher palavras que não desestimule. Mas, Fernando, veja, quando você traz essa questão da descolonização própria de uma situação de Brasil, um país colonizado, quando o Brasil colonizado ainda não é um país que é um país colônia, né? De alguns outros impérios, mas enfim, será esse processo histórico tão enraizado no Brasil não é a grande amarra para essa luta que se tem em manter a arte num processo tão colonizador de tirar a arte da escola? Sim. Sim, eu vou... a sua colocação é tão complexa que eu vou pensar um pouco. E antes eu quero colocar um parêntese
né, em relação à arte na pedagogia, né, lembrar do livro que Sidney Peterson organizou com textos de pessoas que trabalham com arte na pedagogia, acho que quase de todas as regiões do Brasil. Né? Eu estou procurando aqui nas minhas referências, eu não estou encontrando. Eu não tenho muitas referências, eu não tenho muitos livros aqui. Então, depois a gente coloca o livro de Sidney, que é um livro só sobre essa questão, a arte na pedagogia. É um livro recente. Sim, você se incomoda de fazer uma síntese para eu retomar? Claro, Fernando, meu querido. Veja, eu estou trazendo a questão que nós estamos falando de toda vez ter que, historicamente, ter que ficar lutando pela importância da arte na escola, porque questiona-se para que arte, para que ensinar arte. No bojo da nossa conversa, quando você, em processo de memória, ali da Escola de Excepcionais, você traça a questão de grande projeto de viver, a importância da arte na educação para as pessoas. Está aí você, não é? Quer dizer, e aí, nesse processo todo, que é muito antagônico, né? Enquanto que a arte salva pessoas, enquanto a arte forma pessoas na sua plenitude do ser, né? Há uma invisibilidade à arte que é tão visível, tão necessária. A pandemia, as pessoas, como você trouxe no começo da nossa conversa, vão à arte por relações extremamente existencialistas, né? Se socorrendo para si, para continuar, né? Porque a pandemia ela não está fácil, ela coloca em questão a vida, né? A iminência de perder a vida, a iminência de se adoecer. Bom, a vida ela é um risco, mas no processo da artificialização da vida, o humano tende a se distanciar da arte. Não todos, mas isso é um processo a se pensar, né? E aí, aqui no Brasil, essa fragilidade histórica de que estamos aí há mais de 500 anos no Brasil tendo que ficar demonstrando a importância da arte e a arte sempre correndo risco e não só correndo risco, sendo retirada da escola. Quer dizer, a gente não avança, nós estamos sempre inventando a mesma roda, né? A gente não consegue pensar numa roda, um pneu que não fura. Bom, não, estamos lá naquela primeira roda lutando para ficar mostrando a importância da arte. E aí eu te provoco, você, pessoa referência, esse conceito da descolonização, claro, não excluindo aqui de modo nenhum a questão da professora Ana May, porque isso é uma bandeira da Ana May, não é? Mas agora, nesses tempos, desses últimos, talvez 5 anos, 3 anos, que tem se tão latentemente discutido em diferentes áreas a questão da descolonização, da decolonização, enfim. E aí eu lhe pergunto, né, para uma reflexão, essa relação que deve se ter ou não e por quê, qual o raciocínio que você nos ajudaria aqui, intrínseca, de um país colonizado, um país que talvez se tenho receio de dizer isso, mas infelizmente uma epistemologia de colonizado por um processo de uma construção histórica do colonizador, né? E aí sim, esse ambiente de intenções do colonizador ao colonizado, ensinar a arte que traz a possibilidade de edificar, projeto de viver, a edificação plena da pessoa, a arte não passa a ser um problema? Ou seja, quão pode ser relevante neste contexto tão brutal? Tirar a arte, levar a arte para o tronco? Desde os modernistas, já se estuda, por exemplo, o Frantz Fanon, né?
Se estuda Aimé Césaire, o poeta, né? Então, é que esse viés do pós-colonialismo exige luta, né? Mas eu vou responder com uma imagem a sua grande questão, que essa imagem é aqui. Pois eu digo que essa imagem é Dona Noêmia fazendo o pensador. A gente jamais vai encontrar o ponto final. A coisa mais bonita que eu acho, que eu penso da pesquisa, é que não tem ponto final. A gente coloca algo parecido com uma conclusão, mas é contextual, é até aquele momento. Porque no outro dia, a gente já é levado a repensar tudo aquilo, né? Então, nesse sentido, Fê, eu penso que a gente tem que dizer para as novas gerações, né, como eu estou dizendo a você, que você é jovem e eu sou um senhorzinho, né? Isso não é verdade, mas vamos lá. Que a gente tem que ter não pode deixar escorrer pelos dedos essa compreensão de reinventar todo dia, reinventar como uma luta, né? As armas são as mais sutis, sabe? Porque é a possibilidade de chegar mais junto do outro, é ser mais carinhoso com o outro, é tentar desfazer as nossas diferenças com o outro. É dificílimo, né? É tentar ser menos egoísta e egocêntrico, né? É buscar todos os dias e todas as noites um processo de psicoanálise, né? Ou de é difícil uma autoanálise, né? Então, se reconstituir todos os dias, né? É nunca colocar ponto final, né? Eu acho muito interessante os filósofos, eles retomam os seus textos, né? E eu penso que já está acontecendo isso no campo da arte da educação. A gente vê pesquisadores que retomam seus textos. Acho que a Analice faz isso muito bem, sabe? De retomar suas formas de pensar, né? Especialmente porque a pós-graduação já é um momento de refinamento na pesquisa. Mas a gente não pode abandonar a graduação, porque é na graduação que a gente cria o terreno fértil. É na graduação que a gente joga as sementes, né? E se a gente trabalhar bem esse cultivo da semente, eu penso que a gente vai ter, a gente vai diminuir essa distância entre graduação e pós-graduação,
né? A gente tem hoje uma distância enorme. O estudante da graduação, ele só no final ele é convidado, ele é levado a escrever seus textos para poder ele, se ele for visto, ele ou ela forem vistos como alguém possível para a pós-graduação, né? Então, eu penso que a gente tem que ter muito claro que a gente tem que continuar tendo muito cuidado com a pós-graduação, mas um cuidado redobrado com a graduação para que as sementes frutifiquem, né? Eu tenho um exemplo que eu acho que é bem significativo, né? Eu tenho um orientando, né? Que é da química, né? Então a professora dele, química, ele é da química e ele é ator. Ele fez formação de ator em curso do SESC, porque o SESC tem cursos no interior. Então ele fez. E ele é de um grupo de teatro muito atuante da cidade dele e tudo. E ele viu uma relação da química com o teatro, né? E queria fazer esse trabalho de final de curso dele, de TCC. E a professora, muito sensível, quando eu cheguei lá em Caruaru, aí ela me disse desse estudante e me apresentou, né? E é interessantíssimo, porque ele já vai para a segunda publicação. Ele publicou um texto nesse livro aqui, organizado por Ângelo Roberto Silva Barros, Michele de Souza, e esse meu orientando chama-se, deixa eu encontrar o texto dele, que eu quero mostrar. Cadê? Que delícia ouvir as páginas do livro virando. Pois é. Os livros físicos que ele chama-se Aldenir José Cardoso dos Santos, né? E ele publicou um texto nesse livro que tem como título Um diálogo entre a reprodutibilidade técnica, segundo Walter Benjamin, e o artista radicante de Nicolas Bourriot, né? Então, é muito bom a gente ir plantando, dando possibilidade dessas sementes da graduação crescerem, né? Ele já mandou um outro texto, já foi aprovado um outro texto para uma outra publicação. Excelente. Desse grupo, né? Então, eu penso que a gente tem que diminuir, né, a distância entre a graduação e a pós-graduação, né? Não precisa ser ter essa distância tão grande, sabe? Esse modelo, né, tão superior, né? Você está na pós-graduação, você é um ser superior, né? A gente tem que desfazer isso, porque o pesquisador ele tem que ter a simplicidade de não ter um ponto final, de sempre estar buscando um ponto final, né? A gente está aprendendo isso na pandemia. São vários pesquisadores buscando a vacina, né? E tem todo um caminho, tem todo um cuidado, tem todo um protocolo, né? A palavra da moda hoje, todo um protocolo a ser seguido, né? Não é humilhação, é humildade no sentido socrático. Eu sei que não sei, mas eu não tenho preguiça de procurar saber,
de buscar saber, sabe? Então, acho que é a grande lição socrática que nós estamos carecendo, sabe? No grande campo da pesquisa, no grande campo da educação, no grande campo da educação. Fernando, meu querido, é extremamente forte, né? Eu tenho que lhe perguntar, Fernando, o seguinte, veja, nós estamos falando aqui, pergunto a você, a arte liberta? Se a arte for libertária, num grande projeto de viver, grande porque libertador, a sua escola de excepcionais, ela tão marcante porque ela te liberta ou não? Para que qualidade de ser no seu processo de vida artista, Fê? Ela deu o mínimo ou o máximo de condição de perceber que o preconceito existe, ele dói, ele bate fundo, mas é possível, pelo menos depois de uma semana, se recompor e continuar a luta, se refazer, se reinventar. Porque o Fernando Azevedo nos ensina isso, que levanta e continua, através da arte, nós possamos promover grandes projetos de vida para nossos alunos e alunas, faremos. É isso, Fernando Azevedo, meu querido? Eu penso que é, Fê. Veja só, tem um livro, chama-se Nise da Silveira. Eu vou dizer que eu estou com uma referência aqui desse livro. Deixa eu ver, para dizer bem direitinho. Nise da Silveira, Caminhos de uma Psiquiatra Rebelde. Ele faz parte, inclusive, daquela instalação que Bené Fonteles fez, que chama-se O Catapera Terreiro, Ágora, que é lugar para os gregos, onde as pessoas conversavam, discutiam, aprendiam umas com as outras. Então, a instalação chama-se Ágora, O Catapera Terreiro. E fez parte da 32ª Bienal de São Paulo, né? Tem uma imagem do lado de fora da Oca, eu vou mostrar para vocês, e tem uma imagem de dentro. Do lado de fora, temos essa daqui. Então, na parte interna, a Oca estava assim organizada, né? Então, essa parte interna era composta de vários altares, né? Então, tinha um altar a Paulo Freire, tinha um altar a Guimarães Rosa, e tinha um altar a Nise da Silveira. Vocês estão vendo um livro, não é? Então, esse livro chama-se Nise da Silveira, Caminhos de uma Psiquiatra Rebelde, né? Doutora Nise foi muito importante na formação de Dona Noêmia, né? E é lindo nesse livro que ela diz assim, ela cita um depoimento, né? Aí essa pessoa diz assim, essa pessoa lá internada no Hospital Psiquiátrico de Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, ela diz assim: os médicos dão muito remédio,
E as enfermeiras, para não terem trabalho, só ficam gritando: vou dar choque, vou pôr amarras. Aí a pessoa diz assim: ser louco é uma barra. Muitas vezes a escola forma no estudante essa ideia. Ser estudante é uma barra. Então, todo esse discurso e todo esse dizer-se, né, é para não abandonarmos a possibilidade que existe na relação pedagógica, na relação de aprendizagem, de respeito e de valorização da alteridade. Isso Paulo Freire dizia também, isso Dona Noêmia dizia e fazia também. Eu estou dizendo que Dona Noêmia dizia e fazia porque eu convivi mais de perto, né? Eu tive a possibilidade de ser estudante dela por um bom tempo, né? E a gente vê isso na própria Ana Neia, a gente vê isso em Fernanda. E eu queria homenagear uma grande arte educadora que é muito importante para a nossa formação, nossa formação intercultural, nossa formação de respeito e de valorização da cultura do outro, né? De se colocar não de um ponto de vista superior, mas de igual para igual com os nossos estudantes. Ivone Mendes Richen. Eu nunca pronuncio direito o nome dela. A Aninha sempre me corrigia. Mas quem conhece Ivone sabe. Aquela gaúcha maravilhosa que ensinou muito para todos nós. Né? Verdade. Então, isso, Fê. Quando eu citei essa pessoa, deixa eu dizer o nome dela, né? Porque, na verdade, a doutora Anise cita Beta, que era uma interna, né? Quando ela diz que os médicos dão muito remédio e as enfermeiras, para não terem trabalho, só ficam gritando: vou dar choque, vou pôr amarras. Ser louco é uma barra. Aí eu lembro de cada um de nós na nossa relação com as novas gerações, na nossa relação com as estudantes e os estudantes, né? Não podemos agir como essas enfermeiras, tentando pôr amarras, tentando dar choque. Temos que ir pelo caminho do diálogo, mesmo que esse seja difícil. E é difícil. Fernando, meu querido, é muito forte tudo isso. E tudo isso é tão essencial à vida e à formação plena, porque é arte, né? É arte. Ô Fê, eu quero agradecer muitíssimo aqui a nossa conversa, dado o horário, né? Mas temos aqui mais ou menos umas 10 mil horas de gravação, se você já deixar registrado aqui, concedido aqui, né, Fernando? Porque você é um suco delicioso
de se degustar. Mas, Fernanda, você fala de suco porque nas minhas aulas com meus alunos, os alunos sempre sabem, eu sempre falo, olha, vamos fazer um suco, e cada hora tem uma fruta gostosa que eu lembro. Você é um delicioso pomar, viu, Fernando? E, Fê, se não for abusando, mas já abusando, deixando aqui primeiro o meu grande agradecimento por você estar aqui comigo. Muitíssimo obrigada, né, Fê? E olha, eu estou certíssima, é verdade. Essa escola de excepcionais forma excepcionais. Você, Fernando, é excepcional. Você é excepcional. E se você puder, por favor, deixar aqui, fora tantas mensagens magníficas. Isso mesmo, nunca sei quando é a direita e a esquerda. Tenho que fazer assim, essa é a mão que eu escrevo, então é a direita. Quando eu penso tudo isso, já entrei na rua errada. Fê, eu também, eu sou canhota e aprendi na escola que a mão que escreve é a mão direita. Eu nunca sei o que é isso. Olha a escola que faz com a gente, né? Se ela não tivesse ensinado isso, eu não teria desaprendido o que é mão direita e o que é mão esquerda, por exemplo, né? Eu poderia fazer um compêndio aqui, pensando nessa citação tão riquíssima que você traz, né? Olha, que difícil ser aluna, viu? Quanta coisa eu desaprendi, não é? Precisamos, sim, de grandes projetos de vida, né? Por esses professores que não nos deem choque, por esses educadores que não nos entupam de comprimidos anestésicos, aulas anestésicas, não é? Deem aula pela arte, através da arte. Pronto, né? Fernando, meu querido, deixa aqui, se você puder, uma mensagem em tempos de pandemia para os nossos queridos e queridas professores, professoras, arte educadoras, e, se possível, aí, uma mensagem para os nossos queridos e queridas alunos, futuros professores, futuras professoras. Bom, como eu mostrei o livro de doutora Nise, lá exposto no altar, no PEGI, na verdade, na cultura negra, o altar chama-se PEGI. Então, no PEGI da OCA, aí eu apresento mais esse, que é Guimarães Rosa. Então, olha, aqui está o livro Grande Sertão Veredas, né, numa edição de aniversário, e ele está aí entronado na obra de Bené Fonteles, na instalação de Bené Fonteles, né? E, para finalizar, Paulo Freire entronado na obra de Bené Fonteles. Ok? Fernando, meu querido, muitíssimo obrigada. Um beijo enorme no seu coração. Muito obrigada, Fernando, meu querido. Beijos.